O RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a diretora da Escola do Legislativo de Natal, Michele Paulista. Bom dia, Michele. Bom dia, Tiago. A Escola do Legislativo Municipal, a Escola da Câmara Municipal, ela está com um projeto chamado Pensando a Grande Natal. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Então, a Escola do Legislativo Miguel Arraes, a Escola da Câmara Municipal, traçou para o ano de 2017 três diretrizes, três eixos, digamos assim, que seriam os norteadores das nossas atividades. O primeiro, que seria a formação do servidor, que é a nossa prerrogativa principal. O segundo, com viés mais cultural, né? E o terceiro, para fazer com que a Câmara fosse, enquanto Casa do Povo, enquanto Parlamento, fosse o epicentro, né? Eu gosto de usar essa expressão, das principais questões da cidade. E daí surgiu o projeto Pensando a Grande Natal, que é uma parceria com a comissão, que tem um nome enorme, né? Eu gosto sempre de brincar dizendo isso, que é a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos, cujo presidente é o vereador Sandro Pimentel. Então a gente fez essa parceria com a comissão para fazer a discussão das principais questões da Grande Natal, né? As questões mais prementes que assolam o dia a dia do cidadão da região metropolitana. E aí, dentro desse projeto, como é que teve um debate recente agora? Como é que está a questão dos debates? Como é que ele é fomentado? Então, o nome do projeto é Pensando a Grande Natal, e dentro desse projeto nós temos um ciclo de discussões chamado A Grande Natal São Muitas. E aí, a cada ciclo de discussão, a gente escolhe uma temática. A primeira temática, que foi logo por ocasião do lançamento do programa, nós trouxemos o Departamento de Políticas Públicas, da UFRN, e fizemos uma discussão acerca das barreiras arquitetônicas que havia na cidade, na região metropolitana, né? Essa falta de uniformidade de calçadas, enfim, toda essa problemática, estacionamento. E o segundo ciclo foi para discutir o cotidiano dos idosos e das pessoas com mobilidade reduzida. E o terceiro ciclo de discussões, que aconteceu recente, semana passada, nós tratamos da problemática da insegurança pública. Então, qual que é a dinâmica, como é a metodologia desses debates? Nós convidamos pessoas, autoridades, personalidades ou secretários, né, especialmente, que sejam responsáveis por essa pasta. Nessa última discussão, nós contamos com a presença do secretário de Defesa Social do município de Natal e também do Estado. Infelizmente, a gente ainda não tem assim, uma grande adesão dos outros municípios da região metropolitana, com exceção de Macharanguape, que participou uma vez, Ceará-Mirim, mas as discussões têm ficado muito aqui no âmbito da capital, que é a cidade-sede da região metropolitana, mas nós gostaríamos de conversar com os demais municípios, né, da região metropolitana, que não são poucos. Isso é, inclusive, um problema que você aponta agora, mas que outros entrevistados, que sempre que a gente trata dessa questão da Grande Natal, falam muito. A Grande Natal, os municípios já estão realmente integrados, conurbados, mas os gestores ainda não estão com essa mesma integração. E é num momento como esse que a gente vê a preocupação, porque se está se falando da região metropolitana, é óbvio que era para ser um assunto de interesse de todos que fazem parte, não apenas de Natal, porque Natal não decide por toda a região metropolitana, mas, claro, que cria impactos, quer seja no trânsito, quer seja na questão da segurança ou na insegurança, como a gente às vezes costuma falar, e mesmo nas questões ambientais. A gente está, inclusive, agora com um plano diretor em revisão aqui de Natal, mas que pode ter impacto também em questões como em São Gonçalo da Amarante, que está muito próximo, né, Extremóis, enfim, essas cidades. Por que os municípios ainda não aderem a projetos como esse? Na tua visão, qual é o grande problema de falta de integração? Eu acredito que se deva ao fato também de alguns municípios que hoje integram oficialmente a região metropolitana, eles têm digamos assim, uma distância geográfica, né? Inclusive esse é um dos questionamentos, porque alguns municípios fazem parte da região metropolitana, que geograficamente não tem assim muito sentido, não faz muito sentido. Mas eu acho que a problemática mesmo é a falta de interesse político, e quando eu falo interesse político, política mesmo de governo, política mesmo de Estado, ou talvez ache que a discussão não tenha nenhuma relevância prática, mas o fato é que tem, né? Porque uma região metropolitana, ela não pode ser apenas um aglomerado de cidades, nem um fornecedor de dados para um site de busca de pesquisa. Uma região metropolitana, ela precisa de fato estar integrada e pensar ações
que favoreçam a vida das pessoas que vivem ali. E eu acho que essa discussão ela é útil porque a gente alimenta a comissão temática, que é parceira nossa, e também dá voz às pessoas, né? Então, acho que passa também pela questão do interesse público, da participação da sociedade de uma forma geral e das prefeituras, né, envolvidas. Aproveitando isso que você falou, para a gente esclarecer um pouco mais, qual é o resultado desse trabalho que é feito pela Escola do Legislativo em parceria com a comissão? O que é formado pela escola, que é oferecido à comissão para que dali surja um projeto de lei, para que dali crie-se alguma política pública? Exatamente isso que você acabou de dizer. Nós, enquanto escola, nós somos um equipamento educacional da casa. Então, a gente não tem poder de criar projeto de lei, nada disso. Nós cumprimos um papel educacional. Eu acho que esse é talvez o principal objetivo. O outro objetivo é dar voz às pessoas que ali estão, porque a gente convida as entidades que são representativas das temáticas. Por exemplo, quando tratamos de segurança pública, convidamos alguns sindicatos, convidamos as secretarias, convidamos a Guarda Municipal para dar voz também. E o terceiro objetivo, se eu pudesse, assim, de forma muito resumida, sintetizar nesses três, é levar pautas, é alimentar também a comissão, para que a comissão tenha esse contato direto com os setores interessados. No caso da segurança pública, nós levamos várias questões no dia lá da discussão, que vão ser analisadas, que vão ser averiguadas pela comissão e daí ter os encaminhamentos práticos, assim, porque também tem que ter um resultado pragmático, senão não tem sentido. A gente está falando muito da questão da segurança, porque foi o último debate, mas sim, qual a programação, quais são os outros ciclos, quais serão as outras temáticas? Para este ano, provavelmente, pela exiguidade do tempo, nós não teremos mais um ciclo de discussões. Mas para o ano que vem, provavelmente a questão do desemprego, né, da falta de perspectiva de emprego, e falo emprego realmente, não subemprego na região metropolitana, a questão da mobilidade e a pauta da cultura também, né, porque a gente precisa conversar sobre isso, sobre essa questão cultural na região metropolitana. Essas três certamente já farão parte da nossa pauta de discussões para 2018. Saindo um pouquinho da questão desse projeto Pensando na Grande Natal, eu queria que a senhora falasse um pouco mais acerca da Escola do Legislativo de Natal, que pouca gente conhece e que é aberto não só para os funcionários da Câmara ou para os vereadores, mas para a própria população também. Sim, a Escola do Legislativo Miguel Arraes, Escola da Câmara Municipal, como eu falei há pouco, é o equipamento educacional da casa e tem como prerrogativa primeira a formação do servidor. Mas nós não trabalhamos mais nessa limitação. Hoje a escola presta serviço à comunidade, a Natal, a região metropolitana, oferecendo cursos, palestras, debates como esse programa que nós temos e tudo aberto à comunidade. Nós estamos no 3º andar da Câmara Municipal de Natal, no telefone 3232-9403 ou pelo e-mail escolacmn@gmail.com. Então, é uma grande satisfação poder atender a comunidade. Nós temos vários projetos que o tempo não permite aqui falar, mas eu destacaria o programa Escola na Câmara, que consiste na visita de estudantes ao parlamento para conversar com os parlamentares, para conhecer os espaços da Câmara. E nós temos uma programação que é montada mensalmente, aberta, com certificado. Acho que vale a pena o cidadão conferir e nos prestigiar também, porque é para isso que nós estamos lá, né? Para servir a população, para fazer da Casa do Povo realmente a Casa do Povo.